E aqui no estúdio falamos sobre o uso da tecnologia na educação, de que forma está beneficiando professores e estudantes e qual é o futuro da tecnologia nessa área. Nosso convidado é o especialista e consultor em educação, Renato Casagrande, mais uma vez aqui conosco. Tudo bom, Renato? Tudo bom, bom dia. Obrigado pela presença. Renato, de que maneira a tecnologia está facilitando o aprendizado dos alunos e sendo um desafio a mais para os professores, por assim dizer, né? Poderíamos dividir, assim, acho que em dois grandes aspectos esse assunto, Solé. Primeiro, uma questão mais estratégica. É claro que a tecnologia, as novas tecnologias, ela tem influenciado toda a forma como as formas como as pessoas aprendem, se comunicam e, principalmente na escola, nas instituições educacionais, ela tem quebrado alguns paradigmas muito grandes. Como aconteceu a revolução da escrita, quando nós tivemos ali 4.000 anos antes de Cristo, uma revolução na forma como as pessoas se relacionavam e inclusive aprendiam, nós estamos tendo uma nova revolução agora. E isso deixa os educadores um pouquinho, às vezes, apreensivos, atônitos, preocupados, como fazer, como lidar. Mas é, sem dúvida, uma grande revolução positiva. Nós hoje saímos daquela educação formal e da escola, propriamente dito, e da não formal, que são aqueles cursos livres, para uma educação informal, em que todos podem aprender a qualquer momento, a qualquer hora, e, portanto, entrou muito o conceito da autoaprendizagem. Então, nós temos aí, por exemplo, o Google vai disponibilizar, em pouco tempo, 15 milhões de obras abertas. Então, é uma grande biblioteca a internet. Então, isso facilita muito para que as pessoas aprendam, inclusive, corrijam defasagens do período escolar, possam corrigir na vida adulta. Isso acontece muito comigo hoje. Então, eu acho que a grande revolução, a maior revolução, no sentido mais global, é essa. É a pessoa poder aprender a qualquer momento. E aí nós estamos acompanhando, por exemplo, a expansão e o avanço da educação à distância, principalmente nos cursos profissionais, na educação superior, que tem feito uma revolução. Aqui no Brasil nós estamos engatinhando. Mas eu hoje faço parte de um grupo de estudos na Europa e nós temos aula toda sexta-feira e com alunos do mundo todo. E estamos aí assistindo às aulas ao vivo por Skype, pelo Colibri, por vários sistemas, sem uma parafernália tecnológica, de uma forma muito simples. E esse acesso tem mudado a forma como as pessoas conseguem estudar, conseguem aprender. Pode-se dizer que aquele conceito que se tinha do autodidatismo, né? Alguém que estudava sozinho, hoje ele pode estudar sozinho, mas está estudando em grupo, e aí que o educador, o mediador, o professor, ele acaba sendo assim um facilitador, mais do que ter o monopólio da informação. Isso que às vezes o professor se sente meio, vamos dizer, inseguro nesse momento. Eu acho que você tocou um ponto bem importante. O professor, às vezes, que escolheu a profissão de professor, viu o modelo daquele professor que subia no tablado, que tinha uma certa autoridade, que era o detentor do conhecimento, ele era praticamente uma enciclopédia, tinha que saber tudo. Isso mudou. O professor hoje tem um papel de mediador, de validador, de questionador, de provocador. Eu costumo dizer que o professor do passado era um professor janela. Ele abria a janela e a gente ficava lá passivamente ouvindo o professor falar sobre o mundo. Então nós ficávamos lá, o mundo é assim, a química é assim, a física é assim, a matemática é assim, a minha formação é matemática. Então eu lembro muito disso, eu me formei nesse modelo e fui professor muito tempo nesse modelo. E o professor hoje é um professor porta. Ele abre a porta e diz o seguinte: vão e tragam, vão buscar coisas novas e eu vou validar, eu vou criticar. Muita gente tinha medo que a tecnologia, que o próprio computador ia acabar com o papel do professor. Eu lembro que a gente falava muito, muito disso, quer dizer, será que o professor vai terminar? Será que vai existir professor no futuro? Mais do que nunca nós precisamos de professores. Mais do que nunca, porque a tecnologia traz muita informação, mas não traz tanta formação. A formação é necessária e a escola exerce um papel importante, e aí o professor como elemento principal. Agora, é claro que o professor precisa repensar o seu modelo e o seu papel. Não tem mais espaço aquele professor que vai lá e dá todas aquelas aulas frontais, com quadro e giz, e achando que vai, na verdade, conseguir, nesse modelo ainda antigo, desenvolver um modelo de aprendizagem efetivo e eficaz. Dá para a gente dizer que mais importante do que ter tecnologia, aparelhos, enfim, lousas eletrônicas ou algo do gênero em sala de aula, é mais importante olhar para a formação também desse professor, porque às vezes a tecnologia não está presente nessa formação que os professores estão tendo hoje. E aí fica mais difícil conviver com ela em sala de aula com os alunos, né? Na minha conversa com professores, nas minhas pesquisas, a gente vê que ainda a formação do professor está muito mais para o passado. Então, ele tem uma dificuldade muito grande com a formação que ele tem, mesmo a formação continuada, de
levar essa tecnologia e lidar com a tecnologia em sala de aula. Eu fiz uma pesquisa com professores da rede privada de São Paulo e Rio de Janeiro e fui identificando alguns fatores que são impeditivos para que o professor promova mais mudanças e use mais a tecnologia em sala de aula. E logo eu comecei a pesquisa, eles começam a levantar a questão da formação, começam a levantar a questão do projeto da própria escola, e daí eles chegam na indisciplina do aluno. Porque a hora que você abre, por exemplo, que o aluno utiliza smartphone na sala de aula, eles começam a falar que eles não têm mais o controle da disciplina, porque o que eles aprenderam é o professor lá na frente tem um controle geral, até visual sobre o aluno. Você deve lembrar, o professor chegava lá na frente e conseguia acompanhar todos os nossos movimentos. Qualquer movimento estranho, o professor ia lá na carteira, o que está fazendo? Está com uma revistinha aqui? E tudo isso, quando você abre essa possibilidade, não é mais essa forma de controle. E o professor, muitas vezes, não sabe como fazer. E um outro problema que eles me trouxeram no aprofundamento da pesquisa é que eles têm uma dificuldade, às vezes, de lidar com todo esse conhecimento que não vem mais de forma estanque, separado. Eu estou ensinando química e a química não vem só o conteúdo de química que eu preparei no dia anterior. A química vem relacionada com a história, com a matemática, com a geografia e às vezes o professor não tem aquele conhecimento para lidar. E como ele está acostumado a um paradigma que ele sabe tudo, ele se sente um pouco enfraquecido. Então, se ele puder evitar, às vezes ele evita. Então, é um novo momento para o professor, primeiro para a gente entender que o professor mudou o papel. Não é mais uma enciclopédia. E segundo, para que o professor amplie essa visão cultural, e aí temos uma dificuldade muito grande, acho que é bom reforçar, porque nossos professores hoje são muito vítimas desse processo. Dão aula, às vezes, em 3 colégios, dão 40, 50, eu conversava com um professor esses dias que tinha 60 horas aulas por semana. É quase impossível ele preparar uma boa aula e ter essa capacidade de promover uma mudança nessa rotina. Então, eu acho que tudo isso tem provocado uma grande mudança, até no papel do professor e na formação dele. Tá certo. Renato, obrigado por essa análise aí. E a gente espera que daqui, cada vez mais, aí, haja essa integração entre tecnologia e a sala de aula, né? Obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.